Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Falar sobre o Natal para nós é algo especial. Falar sobre o Natal para nós não tem a ver apenas com um dia do mês, 25 de dezembro. Tem a ver com o significado do Natal. Nós que cremos em Jesus como nosso único Senhor, nosso único Salvador, quando pensamos no Natal, nós lembramos da grande promessa do nosso Deus de enviar Jesus Cristo. E o nosso Deus cumpriu essa promessa. Então, no Natal, nós relembramos da promessa de Deus em enviar o Salvador para as nossas vidas. E nesse culto, meus queridos irmãos e irmãs, nós queremos exaltar a pessoa de Jesus. E ele não é somente a pessoa principal do Natal. Ele é a pessoa principal durante todo o ano de nossas vidas. Porque ele é nosso Senhor, ele é nosso Salvador. Afirmamos que Jesus foi e sempre será exaltado. Ele é exaltado pelo seu caráter, isto é, pelo que ele é como pessoa. O nosso Senhor Jesus Cristo é santo. O nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. O nosso Senhor Jesus Cristo é amoroso. O nosso Senhor Jesus Cristo é fiel. O nosso Senhor Jesus Cristo é soberano. Ele é exaltado pelo que ele fez e pelo que ele faz, isto é, pelas suas ações, pelas suas obras perfeitas. Ele é o nosso Messias, ele é o nosso libertador, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso supremo pastor. Nesse momento de culto, de adoração ao nosso Deus, por ele ter mandado o Senhor Jesus Cristo, nós queremos exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Participe conosco desse culto. Se envolva conosco, lendo junto com a gente os textos bíblicos, cantando junto com a gente os cânticos, no período de louvor, de adoração. Ore junto com a gente. Vamos orar então? Curva a sua fronte, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque este para nós é um momento especial em que a gente quer glorificar o teu nome e te exaltar, porque tu és o Deus que cumpre as tuas promessas, e o Senhor cumpriu as tuas promessas quando o Senhor disse que iria nos enviar o Salvador, e enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e clamamos a Deus para que esse culto exalte o teu nome, mas ao mesmo tempo clamamos, ó Deus eterno, que durante todo esse culto o teu Espírito Santo fale conosco e ministre em nossos corações o teu querer. Clamamos para que o teu Espírito Santo nos ensine nesta noite sobre quem é Jesus. E clamamos para que o teu Espírito Santo venha impactar a vida de todos nós, Pai. Esse é o nosso clamor nesse início do culto, em nome de Jesus. Amém.
gente vai fazer agora, nesse momento, uma breve reflexão a respeito de Jesus. Jesus, ele é eterno. Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou você que não está com a sua Bíblia, mas quiser acompanhar, pode procurar o texto também. Só colocar um site de busca que ele tem o texto online para você acompanhar comigo. O texto é o Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, nós estamos num período de Natal e Jesus, ele é evidenciado nesse momento. Mas a gente precisa entender que Jesus é uma pessoa que, apesar de ser um nome conhecido de muitos, ou para praticamente a maioria das pessoas, ele não é verdadeiramente conhecido. Muitas pessoas o conhecem como um grande homem que viveu nessa terra. Muitos entendem que ele foi um grande líder. Outros entendem que ele foi um grande líder religioso. Mas nós precisamos ter a perspectiva correta a respeito da pessoa de Jesus. Jesus Cristo, ele era um ser eterno. Ele era o próprio Deus. A gente percebe no texto de João que ele nos fala que desde o início o Verbo já existia. O Verbo aqui é a pessoa de Jesus Cristo. A gente precisa entender que Jesus, ele não foi apenas um grande líder, um grande homem, um grande religioso de todas as épocas. Mas a verdade é que Jesus é eterno. Se a gente voltar lá para Gênesis, capítulo 1, a gente vai perceber que quando Deus está criando o homem, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Subentende-se que Deus estava com mais alguém ali, e esse alguém era um ser eterno. O próprio Jesus e também o Espírito Santo de Deus estavam desde o início. Jesus Cristo, ele não foi criado, ele existe desde a eternidade.
ele foi gerado pelo Pai na eternidade. Nesse momento de Natal, a gente precisa ressaltar que Jesus, esse ser eterno, saiu de seu tempo eterno, saiu da eternidade e veio, nasceu como um homem. E como um homem, ele veio para ser luz, como João fala. Jesus veio para ser a luz do mundo, aquele que é o enviado de Deus, para que morresse no meu e no seu lugar, para que nós possamos e para que nós tenhamos a vida eterna. Esse é o plano desse Jesus eterno a partir de Deus. Precisava que fosse um ser eterno, o próprio Deus, para que fosse um homem e vivesse e morresse no nosso lugar, porque nós, por nós mesmos, não poderíamos nos achegar a esse Deus, senão através do sacrifício de Jesus Cristo. Esse ser eterno que veio, foi a nossa luz, viveu como um homem e morreu no meu e no seu lugar. Então, essa é a nossa reflexão a partir do texto de João. Jesus Cristo, o próprio Deus, o ser eterno, veio para morrer no meu e no seu lugar. Ele não é apenas um líder religioso, uma pessoa importante para todas as épocas. Ele é o ser eterno. Lembre-se disso. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Os povos cantam por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Os povos cantam por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Desde os confins da terra,
culto, nós precisamos relembrar que muito antes do nascimento de Jesus, ele foi profetizado, anunciado. Vários profetas no Antigo Testamento apontaram para o Messias. A realidade do ofício profético, muito presente no Antigo Testamento, já indicava que viria um Salvador, um Messias, alguém que faria a diferença para o povo de Deus. Além dos próprios profetas, vários personagens funcionaram como tipo de arquétipos de Jesus, ou seja, alguns personagens que apontavam para Jesus. Por exemplo, a figura do sacerdote aponta claramente e diretamente para a pessoa de Jesus. Também a pessoa do rei aponta, direciona, indica um ofício no qual Jesus acabaria executando. Bom, portanto, todo o Antigo Testamento tem uma revelação acerca de Jesus. Em outras palavras, todos os textos, personagens, podem nos mostrar um caminho para o qual Jesus foi indicado. Mas, como nós estamos falando do nascimento de Jesus, nós precisamos enfatizar um profeta em especial que falou acerca de Jesus. E esse profeta é Isaías. Isaías é um desses que aponta para o Messias. Mas de uma maneira assim bem especial, Isaías ele tem duas profecias que nós queremos falar dela. Lembrando, Isaías viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então não é alguém que tinha proximidade histórica com Jesus. É algo que somente pode ser produzido pelo próprio Deus, mostrando, indicando, deixando pistas ao longo da história acerca de Jesus. Bom, essas pistas que apontam para Jesus têm destaque em dois textos. O primeiro deles é Isaías capítulo 7, versículo 14. Esse texto diz que a virgem conceberá, terá um filho e dará à luz. Alguns destaques. O primeiro, fala de um nascimento de um menino, de alguém que seria especial. E é interessante porque essa profecia de 700 anos atrás já indicava que seria um nascimento de uma virgem. Ou melhor dizendo, o nascimento a partir de uma virgem. Isso já mostra para mim e para você que o nascimento de Jesus profetizado não seria um nascimento comum. Seria algo especial, diferenciado. Então, o próprio nascimento de Jesus já indica algo miraculoso, transcendente, especial. E o nascimento de Jesus tem um significado muito especial, que é o Deus conosco, que também está presente em Isaías 7,14. A partir do nascimento dessa criança profetizada, o próprio Deus estaria ali, presente, anunciando. O segundo texto é Isaías, capítulo 9, versículo 6, que fala um pouquinho sobre quem é esse Jesus, né? E ele será chamado Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, Maravilhoso Conselheiro. Provavelmente não seja exatamente essa ordem, mas dois destaques importantes em Isaías 9, versículo 6. O primeiro, o governo dessa pessoa profetizada 700 anos antes seria igual ao governo de Deus. Isso é importante lembrarmos, porque o governo de Jesus tem o mesmo poder de autoridade do próprio Deus. Isso indica que ele e o Pai são uns, que ele e o Pai são iguais. É aquilo que nós chamamos da doutrina da Trindade. Além disso, esse versículo mostra para mim e para você alguns atributos. Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso, ou maravilhoso conselheiro, ou só conselheiro. Esses atributos vêm muito ao encontro de quem Jesus é. E se você parar para analisar, alguns desses atributos também têm pontos de contato com o próprio Deus. Com tudo isso, o que nós queremos afirmar? Jesus não veio a esse mundo por obra do acaso. Já estava tudo no plano eterno de Deus para que eu e você pudéssemos nos reconectar com Deus, nos reconciliarmos com Deus. E o fato de nós estarmos celebrando essa data é essa festa, é essa alegria de podermos novamente estarmos com Deus, que nós havíamos sido separados por causa do pecado, e o nascimento de Jesus
indica essa reconciliação. Segundo, a obra de Deus não é por acaso, tanto que a Bíblia aponta, profetiza, indica Jesus desde o Antigo Testamento. E para nós finalizarmos essa parte, isso mostra para mim e para você que Deus tem um plano e esse plano não saiu de controle. Esse plano tem início, meio e fim. E o nascimento de Jesus mostra para nós a parte central desse plano eterno de Deus. A história do menino Jesus. Era uma vez uma jovem chamada Maria que recebeu a visita de um anjo que veio para anunciar que ela daria à luz a uma criança muito especial. E esse anjo disse assim a ela: esse filho que você vai ter vai se chamar Jesus. Maria se pôs de joelho e orou: Senhor, que me cumpra em mim seguindo tua palavra. Os meses se passaram. José e Maria, grávida do menino Jesus, tiveram que fazer uma viagem até a cidade de Belém. Durante 3 dias e 3 noites eles viajaram. Maria montada num jumentinho e José cuidando dela. Quando chegaram perto da cidade, Maria disse a José: eu acho que está para nascer Deus. José, muito preocupado, foi procurar na cidade de Belém um lugar onde eles pudessem ser abrigados. Batia em porta, mas todas as operarias estavam lotadas. Não tinha lugar nem para José, nem para Maria, que estava esperando o menino Jesus. José disse a Maria que a cidade estava cheia e eles tiveram que ir a outro lugar até a criança nascer. Enquanto isso, 3 magos viajaram. Vinham lá do Oriente até Belém, guiados por uma estrela linda que brilhava no céu. Eles sabiam ali onde aquela estrela apontava ia nascer o menino Jesus. Aqui nessa estrebaria, no meio de tantos animais, nasceu o menino Jesus. E aqui nessa estrebaria, no meio de tantos animais, nasceu o menino Jesus. Nessa estrebaria, ele recebeu suas visitas, os 3 magos que vieram do Oriente e ofereceram para ele ouro, incenso e mirra. E foi assim, num lugar simples, cercado de animais e das pessoas que o amavam, que nasceu o menino Jesus, o Filho de Deus. E na noite de Natal, quando você estiver na sua casa, lá dentro com sua família e seus amigos, trocando presentes, lembre-se dessa história do nascimento do menino Jesus e façam uma oração de agradecimento a Deus por Jesus Cristo, o Salvador. Feliz Natal! Dando continuidade ao nosso culto, o Evangelho de Mateus mostra Jesus como o rei. O Evangelho de Mateus faz várias pontes com o Antigo Testamento. Na verdade, o Evangelho de Mateus mostra o cumprimento daquelas profecias que nós indicamos em Isaías, por exemplo, e outras profecias do Antigo Testamento. Mas a ênfase de Mateus é mostrar para mim e para você um Jesus que reina. Tanto que uma das ênfases, uma das tônicas
de Mateus é a questão do reino, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino sendo manifesto, o reino sendo cumprido, o reino em operação, em movimento e assim por diante. Então há dois destaques desse Jesus que é rei. O primeiro, que o reinado dele é cumprimento de profecias. Então toda vez que ele cura, toda vez que ele liberta, toda vez que ele prega, é o rei que está fazendo isso. E também há uma ênfase de Mateus nessa questão do reinado, o reinado sendo manifestado, presente e assim por diante. Mas como que a gente percebe isso? Há 3 textos logo no começo da narrativa de Mateus que evidenciam isso. O primeiro é Mateus capítulo 1, versículo 1, no qual ele enfatiza as raízes de Jesus, no qual ele aponta que Jesus é da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão. A linhagem de Davi indica para mim e para você que Jesus, por nascimento, já tem uma linhagem real. Ele já é rei. E é interessante porque no Antigo Testamento tinha todos os cumprimentos, ou melhor, tinha todas as profecias acerca daquele que reinaria, aquele que assentaria no trono e libertaria todo o povo de Deus. E é interessante que quando Mateus inicia assim, ele está indicando, esse Jesus é esse personagem. O segundo texto é Mateus capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38, que mostra para mim e para você 2 destaques, o rei e a sua missão. Aqui você tem uma descrição de como seria o nascimento dele, como se daria todo o processo, mas o que ele veio fazer aqui. E tem um duplo aspecto. O primeiro, livramento do pecado. Não podemos deixar de destacar que a missão clara de Jesus a partir do seu nascimento é nos livrarmos do pecado. Obviamente, primeiro para o povo lá presente e depois, consequentemente, para nós, e essa mensagem chegou até nós. Então é uma mensagem linda de livramento e de perdão dos nossos pecados. O segundo aspecto dessa missão de Jesus é salvação. Salvação aqui não tem só um viés de perdão, né? É uma amplitude um pouquinho maior. É nos tirar de um ambiente e nos levar para outro. É nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino dele mesmo. Ou seja, a partir de Jesus, nós não fazemos mais parte de um povo destinado ao inferno, mas começamos a caminhar com Jesus para um céu, para uma eternidade com ele. O terceiro texto que nós queremos destacar e enfatizar é Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, que é o texto onde aparecem os magos, pode ser 3, pode ser mais e pode ser um só também. Importante frisar, não são reis magos, a Bíblia só fala de magos, mas não fala quantidade, mas algumas pessoas colocam números. Nós não podemos nem dizer que sim, nem que não, e nem afirmar nomes deles, mas é importante que eles estão ali. Esse texto mostra esses magos vindo do Oriente para adorar o menino Jesus, que já tinha nascido e poderia ter nascido há cerca de um mês ou há um ano. O texto não faz uma descrição disso, mas tenta enfatizar algo. Se o rei nasceu, o rei merece a adoração. Se o rei nasceu, ele merece a glória que lhe é devida. E é interessante porque nós não estamos falando de qualquer rei, nós estamos falando do rei eterno, aquele que governa de eternidade a eternidade, aquele que se fez carne e vive no nosso meio. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de um Jesus que merece ser adorado ainda nos dias de hoje. Então ele recebe adoração por ele ser merecedor, por ele ser quem ele é o próprio Deus, ele é o Salvador, ele morreu na cruz em nosso lugar, ele garantiu o perdão dos nossos pecados. Agora compreende uma parte minha e sua. A nossa missão passa por adorar o verdadeiro Jesus. E se nós estamos celebrando o Natal da maneira como nós estamos celebrando, nós devemos destacar e enfatizar nesse Natal e nos próximos que Jesus é a nossa missão de proclamação, anúncio e de adoração. De tal forma que anunciar sobre Jesus e adorar a Jesus devem caminhar juntas. Não são coisas distintas. Então elas se entrelaçam. Então esse rei que está presente
no nosso meio tem os seus súditos, que somos nós. Nós como súditos, devemos proclamar Jesus e adorar a Jesus. Então, alguns destaques para nós encerrarmos esse momento. Primeiro, o reino de Jesus é um reino eterno. Não foi que ele começou no nascimento e se encerrou na crucificação. Jesus, na Bíblia, ele já estava antes da encarnação. Nós vemos isso no Antigo Testamento. E pós morte e ressurreição, Jesus também está governando. Então, o reino de Jesus é um reino eterno. Porém, aqui cabe uma ressalva, na verdade, duas ressalvas para a gente encerrar. A primeira delas, o governo de Jesus é um governo completamente diferente dos governos humanos que nós vemos. É um governo de justiça. Ele é justo. Então, os seus atos são justos, as suas ações são justas. E absolutamente nada nem ninguém será mais justo do que o próprio Jesus é. Segundo, o seu governo é um governo bom. Governo bom. Nós podemos olhar para tudo aquilo que Jesus faz na nossa vida e dizer, é bom. Isso significa que é plenamente bom. A compreensão que nós temos de algo bom é limitada pelos exemplos que nós temos. Mas quando nós colocamos isso na figura do próprio Deus, essa expressão bom ganha superlativos que nós nem compreendemos. Ele é bom em sua plenitude. Vamos continuar com o nosso culto? Esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar veio nos resgatar. Amor maior do meu pecado, nada vai
Olá, meus amados e queridos irmãos. O nosso Redentor vive e nós temos a esperança de encontrá-lo em breve. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui para cultuar e adorar ao Senhor. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele passou pelas mesmas dificuldades do que nós, mas ele venceu e hoje somos justificados por meio do seu sacrifício naquela cruz. Em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o 28, diz o seguinte: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Nós podemos ver aqui duas pessoas que não eram divinas, cuidando de Jesus. Eles eram pessoas normais, porém uma tarefa foi dada a eles: cuidar do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Isso mostra que Jesus, sendo Deus, limitou-se na condição humana. Em Lucas capítulo 2, do versículo 8 até o 20, acontece algo extraordinário. O Rei de todo o universo, o nosso Salvador, nasce em Belém. E as pessoas, ao ouvirem o que os anjos disseram a eles, vão em busca do menino, pois todos estavam nas trevas e a luz raiou. Um menino nasceu, mas ele nasceu em uma manjedoura e ali estavam seus pais, cuidando e protegendo a criança com muito amor e carinho. Jesus é um bebê e uma criança que precisa de todos os cuidados de seus pais, pois ele era como um de nós, necessitando de afeto, amor e cuidado. Em Lucas capítulo 2, do versículo 25 até o 35, a Bíblia nos relata sobre Simeão, um homem que esperava pelo Salvador de Israel, o Messias prometido. Quando ele colocou em seus braços o menino Jesus, ele disse o seguinte: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Aqui há uma identificação muito clara de que Jesus veio trazer a salvação e sacrificar a sua vida em favor de muitos. Simeão entendeu isso e glorificou a Deus pelo menino. Em Lucas capítulo 3, versículo 23 em diante, há uma representação bem clara da linhagem de Jesus, que é humana. Isso mostra que ele se fez como um de nós. Ele teve uma família, ele teve amigos, assim como nós também temos. Mas ele sabia de sua missão aqui na terra. Ele iria salvar todos aqueles que creem em seu nome. Esse menino, esse homem, esse rei transformou muitas vidas e até hoje ele continua agindo em nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, amado e eterno Pai, eu glorifico ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Pai, a todos que estão ao nosso redor, Pai, glorificando e adorando ao teu santo nome. Pai, dê paz a essa família que está assistindo, Pai, esse culto. Dê conforto e esperança. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Jesus passou por todas as dificuldades como eu e você passamos também. Ele foi açoitado, humilhado e rejeitado pelo seu próprio povo. Mas ele venceu. O menino de Belém, que nasceu em uma manjedoura, era e sempre será o nosso rei.
Vamos dar continuidade ao nosso culto? Que Deus abençoe a todos. Oi, crianças, tudo bem com vocês? A gente separou um tempinho desse culto de Natal para contar uma história para vocês. Hoje é um culto muito especial. Na verdade, todos os domingos de culto são especiais, mas hoje é mais especial ainda, porque a gente está comemorando o aniversário de uma pessoa especial. Vocês sabem quem é? É essa história que eu vou contar para vocês hoje. Essa história está escrita aqui, ó, na Bíblia, tá bom? Depois vocês podem procurar. Então, se ajeita aí no sofá, se prepara, que a história já vai começar. Lá na cidade de Nazaré, há muito, muito tempo atrás, existia uma jovem chamada Maria. Maria era noiva de um jovem chamado José. Os dois estavam para se casar. Um dia, um anjo apareceu para Maria e falou assim para ela: Maria, você vai ficar grávida e vai ter um filho que vai se chamar Jesus. Maria ficou muito assustada. Como assim? Como eu vou ter um filho se eu nem me casei com José ainda? Daí o anjo explicou tudinho para Maria. Ele falou para ela que o filho que ela ia ter ia ser um filho do Espírito Santo. Então ela podia ficar tranquila que Deus já estava cuidando de tudo. Aí o anjo foi embora e Maria foi lá então para poder contar para José tudo que ela tinha ouvido do anjo. Quando ela falou, José ficou meio preocupado, meio assustado. Como assim, Maria? Nós dois vamos ter um filho de Deus? Aí, um dia, quando José estava dormindo, o anjo apareceu para ele também em sonho e falou: José, pode ficar tranquilo que o bebê que Maria está esperando vai ser filho de Deus. Ele vai ser chamado do Deus Altíssimo. Os dois ficaram então mais tranquilos. O tempo foi passando, a barriga da Maria foi crescendo, o bebezinho foi crescendo lá dentro, e o imperador, naquela época, decidiu fazer um censo, que é a contagem das pessoas que moram naquela cidade. Então, José e Maria precisaram ir para a cidade onde eles tinham nascido, lá em Belém. Os dois foram, devagar, até chegar naquela cidade. Quando eles chegaram em Belém, Maria falou para José que estava chegando a hora do bebê nascer. Eles precisavam encontrar um lugar para ela poder ter esse bebê. Então José começou a procurar. Ele batia em todas as pousadas e não tinha lugar. A cidade estava muito cheia, as pousadas estavam lotadas. Ele ia em outra, batia de novo. Tudo cheio, não tinha lugar para eles ficarem. A Maria começou a ficar preocupada. E agora, onde que o bebê ia nascer? Foi então que eles encontraram um estábulo. Vocês sabem o que é um estábulo? É onde os animais dormem. Foi lá, nesse estábulo, que Maria e José passaram a noite. E foi lá que o bebezinho Jesus nasceu. Um bebezinho tão pequenininho. Maria pegou o bebê, enrolou ele nos panos, nos lençóis, e eles fizeram um bercinho lá na manjedoura, que é onde os animais comem. Colocaram o bebezinho Jesus lá e os dois já estavam muito felizes. Ali por perto, à noite, tinham alguns pastores cuidando dos seus animais, cuidando das suas ovelhas. Os pastores também receberam a visita do anjo. O anjo apareceu para eles e falou: fiquem alegres, nessa noite nasceu o Salvador do mundo, aquele que vai salvar vocês de todos os pecados. Os pastores ficaram muito felizes. A gente precisa ir lá na cidade de Belém descobrir onde que esse rei nasceu. E eles foram. Chegaram até lá no estábulo onde estava José, Maria e o bebezinho. E eles se ajoelharam e adoraram o bebê que tinha nascido. Vindo lá do Oriente, seguindo uma estrela brilhante, haviam alguns magos. Os magos estudavam as estrelas e eles perceberam que tinha uma estrela diferente no céu. Ela era grande, brilhava, e eles começaram a seguir essa estrela para estudar uma profecia. Acredita que essa estrela parou bem em cima do estábulo onde o menino Jesus nasceu? Aí os magos descobriram e foram até lá. Eles entraram no estábulo e também viram o bebezinho Jesus.
Eles também se ajoelharam e adoraram o bebê. E os magos levaram presentes. Eles levaram incenso perfumado, eles levaram mirra e eles também levaram ouro de presente para o menino Jesus. E foi assim, numa noite parecida assim com a noite de hoje, que nasceu o bebezinho Jesus, aquele que veio para salvar toda a humanidade dos pecados. O bebezinho foi crescendo, ficou homem, adulto e começou a ensinar as pessoas do amor de Deus. Mas essa é uma história que eu vou contar para vocês depois, um outro dia. Hoje, quando a gente está no Natal e todo mundo fala tanto de presentes, de dar presentes e de receber presentes, a gente precisa lembrar que o nosso maior presente está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. O maior presente que a gente podia ganhar é Jesus, que veio ao mundo e nasceu para salvar a gente de todos os pecados. Esse é o maior presente que a gente podia receber naquele primeiro Natal e em todos os natais. A gente não pode esquecer disso. Essa história chegou ao fim, mas se vocês quiserem encontrar ela de novo, é só pedir ajuda do papai ou da mamãe, que ela está escrita lá na Bíblia. A gente pode ler ela lá na Bíblia. Um beijo para vocês, até mais e o nosso culto continua. Tchau! Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos chegando ao final do nosso culto especial de Natal e nós louvamos ao nosso Deus, exaltamos o nosso Deus porque Ele cumpriu a sua promessa ao enviar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas nesse final de culto, nós queremos deixar com você uma pergunta de reflexão, para você refletir na sua vida. E a pergunta é: que lugar Jesus tem ocupado em sua vida? Isto é, Jesus é o centro da sua vida? Muitas pessoas buscam Jesus quando estão passando por alguma situação de aflição, algum problema, e depois, pronto, esquece. Outras pessoas buscam Jesus apenas para conseguir prosperidade ou se dar bem em sua vida. Mas, meus queridos, eu quero deixar essa pergunta com você: que lugar Jesus tem ocupado a sua vida? E quero ler com você 2 textos bíblicos, que está lá em Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 em diante eu vou ler. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Eu gostaria de destacar com você a frase que o apóstolo Paulo usa aqui: para em todas as coisas ter a primazia. Volto à pergunta, meu irmão, minha irmã: que lugar Jesus tem ocupado na sua vida? Ele é o primeiro? Ele tem primazia na sua vida? Ele é o centro da sua vida? Quero compartilhar agora Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Nesse final de culto, o nosso desejo, a nossa vontade é que Jesus seja o centro da sua vida. E se porventura Jesus ainda não é o centro da sua vida, que a partir de hoje ele passe a ser, ele torne-se o centro da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus te proteja e que Deus ministre no seu coração as verdades que foram apresentadas nesse culto sobre a pessoa de Jesus. Amém?